com a minha experiência e com esse hábito de leitura que eu venho cultivando bastante dentro de mim nesses últimos tempos, eu percebi que o livro ele traz um sentimento, traz algo que nenhuma outra coisa eu consegui enxergar, que é você conseguir exercitar e trabalhar com o seu imaginário, você conseguir enriquecer o seu imaginário. E eu não dava tanto valor a isso há algum tempo atrás, porque realmente eu não tinha noção do poder que é você ter um imaginário enriquecido, né? Você ter referências na sua mente. Então, quando você tá com amigos, com familiares, pessoas que você gosta, e você conseguir ter uma conversa realmente que tenha um valor, entende? E a partir da minha leitura, eu percebi que agora eu consigo enxergar muito mais valor e também trazer muito mais valor para essas conversas. Então tá, mas por que eu tô falando isso? Esse vídeo aqui é um livro onde eu vou falar sobre leitura, então eu trouxe aqui alguns livros clássicos e que são fáceis de ler, pelo menos na minha opinião. Foram livros que eu tive facilidade de ler. E qual que é a motivação de vir aqui e mostrar livros clássicos e fáceis de ler para vocês? É para realmente trazer essa motivação e esse incentivo para vocês começarem também a ter esse hábito de leitura e, além disso, de iniciar esse processo de enriquecimento do imaginário, que com certeza é um dos pontos aí que eu acho mais importante que você tem que ter na sua rotina. São coisas que consigam te trazer referências, né, para o seu imaginário, trazer esse enriquecimento para o seu imaginário, para o seu criativo, te tornar uma pessoa mais criativa. Porque você sendo mais criativo, você abre muitas portas, tanto na sua vida pessoal, vida profissional, e tanto para o seu autoconhecimento. E creio que é uma das coisas mais importantes aí que a gente sempre tem que estar lembrando, né? A gente sempre precisa estar em busca de se autoconhecer melhor. Então, todos os livros que eu vou mostrar aqui são livros que eu li e são livros que eu recomendo para as pessoas. E a seleção que eu fiz foi exatamente pensando em livros para você iniciar, para você começar. Então, se você não lê, são livros que são ótimos aí como uma primeira escolha, como um início nessa jornada aí de leitura. Ou se você já lê, são livros aí que você vai com certeza gostar muito, porque, igual eu disse, são histórias muito cativantes, muito emocionantes e são livros que agregam bastante, até por serem clássicos, né? São clássicos aqui de diversos períodos e contextos históricos, então com certeza são livros muito bons para entrarem aí na sua lista se você já é uma pessoa que lê constantemente. Bom, então vamos começar aqui a nossa lista. Como primeiro livro, eu trago aqui o Noites Brancas, do Dostoiévski. Cara, esse livro aqui eu recomendo demais para quem está querendo iniciar aí essa jornada de leitura já com um clássico. Então, nesse caso aqui, um clássico da literatura russa, né? A gente tem aqui o Dostoiévski. Bom, e por que eu recomendo esse livro aqui, né? Bom, primeiro de tudo porque ele é um livro muito cativante. Então, claro, Dostoiévski, né? Ele era muito bom em fazer isso, em conseguir passar emoções através do texto, através da história, através da escrita dele. Então, cara, é um livro que você vai lendo, ele fala sobre o personagem principal, ele é um homem que ele se declara sonhador, e aí no decorrer da história ele encontra uma mulher, e aí a história gira em torno dessa relação dele com essa mulher, e aí eu não vou dar muito detalhe aqui pra não dar nenhum spoiler, né, pra vocês, mas aí ele encontrando ela, ele saindo de noite, e aí o Dostoiévski ele descreve muito bem essa questão da paisagem, das sensações dos personagens durante as conversas. Então, realmente é um livro que ele é muito cativante e eu coloco isso como ponto principal, porque uma das coisas que mais me prendem em uma leitura é quando eu leio uma página e eu penso assim, caraca, como que esse cara conseguiu escrever de uma forma tão perfeita que eu lendo o texto me traz uma sensação específica e uma sensação forte. E além disso, além de trazer essa sensação, você consegue construir todo o cenário na sua mente e nesse livro principalmente você vai criando expectativas
sobre o final, e aí chega no final não é muito bem o que você tá pensando. É muito legal, tem um plot twist no final, é realmente um livro muito, muito bom. Bom, como segundo livro eu trago 1984, de George Orwell. Eu não tô com ele aqui para mostrar para vocês, porque alguns dos livros que eu leio eu pego lá na biblioteca da faculdade, então esse aqui eu não vou estar com ele aqui físico para mostrar para vocês. Mas a editora do livro que eu li é a LEPM, não sei se é exatamente assim como se fala, mas é o livro que tem um olho no meio da capa. Eu vou deixar aqui na descrição os links pros livros que eu tô falando aqui, para ser fácil para vocês. Se você tiver interesse de comprar, né? Só você ir na descrição e clicar no link ali do livro, para ser muito mais fácil para vocês, né? Bom, e por que eu recomendo 1984? Cara, ele é um dos maiores clássicos aí quando a gente pensa em histórias de distopias, de previsões sobre futuros de opressão, esses cenários muito totalitários. E realmente foi um livro que também me prendeu demais. Ele é um livro bem forte. Então, é uma leitura que ela traz diversas sensações. Alguns dos outros livros que eu vou sugerir também, eles vêm nesse aspecto de ser uma leitura forte, que realmente desperta sensações em você. E por que eu gosto disso? Porque eu vejo, pelo menos na minha experiência da leitura, que quanto mais sensações um livro te desperta, você mais fica interessado sobre o livro e sobre a leitura. Porque no fim é sobre isso, né? Sobre a sensação que a leitura te traz. Com um livro forte, claro que não vai ser uma sensação boa. Às vezes você pode sentir medo, você pode sentir aflição. E isso é legal, entendeu? Pode não ser uma sensação boa, mas isso é legal. Porque é a mesma sensação quando, por exemplo, a gente está assistindo um filme de terror. Eu gosto bastante também de filmes de terror. Então, aquele medo, aquela adrenalina que o filme de terror te traz, você também consegue isso com os livros, entendeu? E, na minha opinião, em um nível muito mais alto, porque tem a questão, igual eu falei, do imaginário, onde você trabalha ali a história e a construção da sua mente dessa história, porque você acaba criando uma perspectiva sua, né, dessa história. A história tá ali, mas quando você lê o livro, você cria uma perspectiva sua, e eu acho isso muito louco, e pô, com 1984 eu consegui fazer isso de uma forma muito legal. E fora as reflexões que ele traz para você, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente tem muito essa questão das discussões políticas, igual a gente teve agora o caso da Havaianas, né? Então, se você já leu o livro, você entende o que eu tô falando, mas se você não leu, basicamente a gente tem um protagonista que vive nessa sociedade distópica, de total controle, e aí mostra ele meio que tentando se rebelar, né, contra essa sociedade. Eu tô tomando cuidado para não dar nenhum spoiler muito grande, mas basicamente é isso. Vai contando o dia a dia dele, as coisas que vão acontecendo com o nosso protagonista nessa sociedade, os mecanismos que a sociedade, que o governo vai utilizando para controlar as pessoas, e a gente chega num fim também muito legal. Essa história é realmente muito boa, um dos melhores livros que eu já li, com certeza. Bom, agora pro nosso terceiro livro, eu também não tô com ele aqui, e esse terceiro livro eu não peguei da biblioteca, eu peguei emprestado. É o livro A Metamorfose, de Franz Kafka, e igual eu tinha falado, né, o livro A Metamorfose, ele também é um livro forte, ele também desperta muitas emoções, creio que até mais que o 1984, pelo menos pra mim, porque realmente ele é um livro que te faz pensar sobre as coisas, pensar sobre o valor que a gente dá para as coisas. Então, basicamente, o livro começa com o personagem principal acordando, e ele, por algum acaso, isso não é explicado no livro, ele acorda transformado em um inseto gigante em cima. Claro, ele estava dormindo, né? Ele acorda em cima da cama dele e ele é um inseto gigante. E aí, o livro conta como que ele lida com isso. E aí, já para você entender um pouco sobre a reflexão, a primeira coisa que ele pensa é sobre como que ele vai trabalhar. Então, é muito legal para a gente refletir realmente sobre as coisas que a gente dá valor, né? E se realmente as coisas que a gente dá valor são as coisas que a gente deveria dar valor. Então, é um livro sensacional, é um clássico aí, né, Franz Kafka. Recomendo demais também esse livro. E agora indo para o nosso quarto livro, esse aqui eu li faz pouco tempo, que é o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse livro aqui com certeza você ou já ouviu falar, ou precisou ler durante a época da escola, ou precisou ler para o vestibular, não sei se ele já foi colocado lá na lista da
FUVEST ou algo do tipo. Mas ele é um livro que eu li na minha época da escola e eu reli ele há pouco tempo atrás e, cara, a concepção que eu tinha sobre esse livro mudou totalmente. Então, eu acho que mesmo que você já tenha lido ali com seus 12, 13 anos de idade, eu recomendo muito você ler de novo, porque, primeiro de tudo, que ele é um livro emocionante. E eu digo emocionante porque ele trata realmente dessas emoções das crianças abandonadas. Então, a gente tem Capitães da Areia, é o nome do grupo dos personagens principais, que são essas crianças abandonadas. Na história existem outros grupos de crianças abandonadas que eles acabam interagindo, mas, claro, o livro foca nesse grupo principal, que são os Capitães da Areia. A gente tem um capitão deles, que é o Pedro Bala, e aí, em cada capítulo é meio que uma aventura deles. Cada capítulo meio que foca ali em algum personagem principal, que é um integrante dos Capitães da Areia, e vai desenvolvendo esse enredo de uma forma muito fluida. Você não fica cansado de ler o livro, porque o jeito que ele foi construído é muito legal, vai tendo várias reviravoltas. Então, é um livro que eu recomendo bastante aí. Com certeza vocês vão aproveitar bastante essa leitura. Bom, e agora indo para o quinto livro, um xodózinho meu, que é o primeiro livro do Sherlock Holmes, que é Um Estudo em Vermelho. Cara, esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu li quando eu estava voltando a trabalhar nesse meu hábito de leitura. E depois que eu li esse livro, eu me apaixonei pelo Sherlock Holmes, né? Por todos os livros, eu já estou no nono livro agora do Sherlock Holmes. Bom, e agora falando sobre realmente a experiência de leitura e sobre o livro, para quem não conhece Sherlock Holmes, quem escreve, quem é o narrador da história é o Watson, que é o companheiro aí, o parceiro do Sherlock Holmes. E é muito legal ver o jeito que o Watson ele vai criando uma afinidade com o Sherlock, principalmente nesse primeiro livro, né? Porque conta eles se encontrando e tudo mais, começando a morar junto, que é o ponto de partida das outras diversas aventuras aí que eles vão ter juntos, né? Mas é muito legal ver o jeito que ele narra os acontecimentos. Claro, como é uma série aqui de detetives, de como que o Watson fica impressionado do Sherlock resolvendo os casos, percebendo as coisas que nenhum policial consegue enxergar. Nossa, é muito, muito, muito legal. Eu recomendo não só esse livro do Sherlock Holmes, mas como a série inteira do Sherlock. Realmente fiquei apaixonado por essas histórias. Bom, e como último livro aqui da nossa lista, eu trago O Pequeno Príncipe. E, pô, esse livro aqui, eu acho que é o que eu mais recomendo aí, se você tá buscando um livro para ser o seu ponto de partida. Porque, primeiro de tudo, ele é muito pequenininho. Se eu não me engano, eu li ele em 2 dias. Eu realmente devorei esse livro aqui. Ele tem, não sei, são 80, deixa eu ver, 93 páginas. E ele é um livro que ele fala sobre amizades, sobre perdas, ele fala sobre a visão infantil, a visão séria. Então, basicamente a história é um piloto que ele cai no deserto e ele encontra um menininho lá e começa a conversar com ele. Esse menininho, claro, é o Pequeno Príncipe, o personagem principal aqui da história. E ele vai. A história basicamente são essas conversas que eles vão ter. Não vou dar mais spoiler do que acontece, mas essas conversas que trazem todas essas reflexões dos pontos que eu falei aqui. Realmente recomendo bastante esse livro como ponto de partida. Bom, e agora que eu já finalizei essa lista aqui dos livros que eu queria sugerir para vocês, eu só queria contar um pouco de como que é a minha experiência com leitura, como que eu incluí na minha rotina esse hábito, né, de ler. No meu caso, eu passo muito tempo no transporte público, no dia a dia, né? Então, eu vou para a faculdade, vou para o trabalho. E durante esse período de locomoção, antes eu ficava só mexendo no celular, fazendo alguma outra coisa. E aí eu percebi que eu poderia preencher esse espaço com algum hábito legal, né? Algum hábito bom. Eu até comecei a pensar nisso quando eu li o Hábitos Atômicos, do James Clear, também recomendo bastante esse livro. E eu acabei me dando muito bem com esse período de leitura. Então agora eu sempre ando com um livrinho na minha mochila, sempre deixo algum livro separado para eu levar no dia. Normalmente eu levo um livro e fico com ele na mochila até eu terminar, né? Eu costumo não ficar mudando de livro, mas é isso. E outra coisa que me ajuda também que até também veio do livro do Hábitos Atômicos, é você deixar o celular guardado, não... Por exemplo, se você está lendo um livro
e você deixa o celular no seu bolso, é muito mais fácil você parar de ler o livro para mexer no celular. Então eu gosto de sempre, quando eu tô lendo um livro, eu tirar o celular do meu bolso, guardar na minha mochila, deixar até mais escondido que o livro, para ser mais difícil de alcançar o celular do que o livro, porque isso parece que é uma coisa besta, mas o jeito que o nosso cérebro funciona, essa questão dos hábitos e estímulos, eu juro para vocês que funciona, até sugiro aí que vocês tentem fazer isso e com certeza vocês vão perceber a diferença que faz. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ele sirva de motivação, de incentivo, para que vocês ou comecem ou continuem a ler bastante. Então, para finalizar, não se esqueça aí de deixar o like no vídeo se você gostou, se inscrever aqui no canal e lembrando que o link de todos os livros aqui que eu falei vão estar aí na descrição se você quiser comprar algum. E depois que você comprar e ler, se você quiser trocar uma ideia também sobre o livro, tô totalmente aberto, eu vou deixar minhas redes sociais aí na descrição. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!